As aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança. Para os alunos, comparecer não é obrigatório. Quem prefere pode continuar estudando em casa pelo centro de mídias, mas quem quer ou precisa, pode vir. Tem também a merenda, preparada com todo o carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou merenda no estado de São Paulo para ajudar os que mais precisam. Esperamos vocês! Governo de São Paulo. Estado de respeito. Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Oi, Walter, tudo bem? Estamos aqui novamente, hoje, entrevistando aqui o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, que nos deu o prazer de ter aceitado o convite para participar dessa conversa. Boa noite, Zuzinha, Mário Covas Neto, nosso eterno amigo, vereador. Boa noite, Walter Signoni. É um prazer muito grande participar aqui com vocês hoje do Brasil em Questão e estou à disposição aí para que a gente possa debater, esclarecer um pouco o que a cidade de São Paulo tem enfrentado durante esses quase 1 ano e 3 meses de pandemia aqui no nosso município. Secretário, queria entrar aqui que a Prefeitura anunciou a aquisição de 19 mini usinas para a produção de oxigênio, investimento que está estimado hoje em 9,5 milhões de reais. Quando e de que forma essas usinas serão instaladas e a eventual falta de oxigênio nos hospitais vai ser resolvida? Olha, Walter, nós aqui na cidade de São Paulo não tivemos esse problema em relação à questão de oxigênio. Quando nós tivemos o agravamento da pandemia na segunda onda durante o mês de março, nós iniciamos um processo de trocar todos os tambores dos hospitais públicos aqui do município, dobrando a sua capacidade. Recebemos uma doação de 400 cilindros de oxigênio por parte da Fiesp e também, então, fizemos a aquisição dessas usinas. São 19 usinas com a capacidade de 9 mil metros cúbicos de produção de oxigênio diariamente, o que é o suficiente para você ter uma ideia, abastecer uma unidade de saúde com 45 leitos de enfermaria e cerca de 30 leitos de UTI. Foram 19 adquiridas pelo município, nós já instalamos 5 delas, amanhã, inclusive, estamos instalando, chega a sexta, na UPA Tito Lopes, em São Miguel Paulista. Depois, sexta-feira, no nosso pronto atendimento no Moimirim, já instalamos na Capela do Socorro, no Hospital Sorocabana, na UPA, no pronto atendimento nosso, Flávio Gianotti, já foi instalado, na UPA Jabaquara, e elas são fundamentais, elas dão segurança para nós, para o abastecimento de oxigênio para os pacientes, ampliam a capacidade das nossas unidades, e esse investimento de 9,5 milhões vai ser recuperado. Por quê? Em cerca de 3 anos, porque nós vamos fazer uma economia de cerca de 250 mil reais por mês com essas usinas, na medida porque a usina ela capta o ar, faz todo o processo de separação do oxigênio e do nitrogênio, fazendo aí o processo de purificação, de filtragem, para mandar para a rede do hospital o oxigênio que precisa ser inalado pelas pessoas. Então, foi uma maneira que o município de São Paulo encontrou da gente superar a dificuldade de oxigênio, que foi algo que abalou o sistema de saúde em todo o país. Eu acho que isso é importante, e São Paulo tem sempre dito isso, sabe, Edson, de que São Paulo, pelo tamanho da cidade, pela importância que tem, e vale para o estado também, mas especialmente a cidade, ela tem que ser pioneira nas coisas, tem que dar bons exemplos para o resto do país, e, enfim. E fico muito feliz que essa iniciativa tenha sido tomada. Eu não vi essa iniciativa entre os municípios, mas, surpreendentemente, o valor é menor do que eu imaginava que seria para fazer essa produção toda. Mas, a respeito do ano passado, que foi feita a enquete sobre a enquete sorológica da população, etc.,
Como é que isso se deu? Serviu realmente essa enquete toda que embasou todas as ações? Como é que é? Explica um pouquinho isso para a gente. Olha, isso foi muito importante. No momento que nós começamos a ter que vivenciar o processo de abertura dos setores da economia, o que nós fizemos na Secretaria Municipal de Saúde? Aliás, isso foi feito no Rio Grande do Sul, mas na escala que nós fizemos aqui, só foi feito em São Paulo. Nós passamos a fazer a testagem de cerca de 5.700 pessoas nos 96 distritos da cidade de São Paulo. Essa testagem foi por sorteio das pessoas, onde a gente foi exatamente verificar qual era a fotografia da pandemia naquele momento. Então, a prevalência da pandemia na cidade, ou seja, quais eram os setores, quais eram as faixas etárias que mais eram atingidas pela Covid-19, a característica dessas pessoas, do ponto de vista econômico, de realidade social, do ponto de vista de onde moravam, nos bairros que moravam, com quantas pessoas viviam, e isso tudo nos deu uma fotografia muito precisa para que a gente pudesse, paulatinamente, de forma gradual, fazer o processo de abertura e de retorno das atividades aqui na cidade de São Paulo. Por isso que, inclusive, o município de São Paulo sempre foi mais restritivo do que o Plano São Paulo, do que o governo do Estado, no processo de abertura de setores da economia. Então, o inquérito sorológico, nós já fizemos 14 etapas com adultos acima de 18 anos. Na próxima terça-feira, teremos a 15ª etapa, que a gente pode exatamente, Mário, descobrir a quantidade de pessoas na cidade que já teve contato com a doença. O último inquérito apontou aí uma prevalência de 29%, quase 30% da população já teve contato com a doença. E fizemos também um inquérito sorológico das crianças, da população escolar da cidade. Primeiro com as crianças do ensino municipal, aqui do município, e depois também com as crianças do estado que estudam na cidade e também das escolas privadas, exatamente para podermos tomar a decisão de abertura ou de volta de aula presencial das escolas. Então, todo esse trabalho, fizemos também um trabalho muito importante da chamada soro-reversão. Fizemos a testagem das pessoas que foram testadas no meio do ano passado. Nós temos uma soroteca, onde a gente guarda todo o sangue de pessoas que foi testado, todo o soro que foi testado, e buscamos as pessoas novamente no início do ano e fizemos a comparação. E cerca de 25% das pessoas já não apresentavam mais a presença antiviral no seu sangue, quer dizer, o que é muito importante. Então, todos esses estudos científicos, agora estamos fazendo um estudo muito pormenorizado com o infectologista Júlio Croda, do impacto da vacinação nas faixas etárias de idosos aqui na cidade. Também vai ser um estudo muito importante para mostrar o impacto positivo disso. Então, isso é importante, Mário, para você poder fazer o planejamento de ação de enfrentamento da pandemia, até porque os setores foram impactados de forma diferente, Cada bairro, a pandemia se apresentou de uma maneira, a estratégia tinha que ser feita de acordo com a fotografia que aquele bairro tinha, enfim. Então, o inquérito sorológico foi um instrumento científico muito importante que o município aqui teve para poder enfrentar a pandemia e para poder sempre procurar estar um passo à frente dela. Eu não compreendi a questão da comparação que foi feita agora em janeiro. A pessoa deixou de ter a marcação do vírus, ou seja, ela tá exposta novamente a contrair a doença, é isso? Entendi corretamente? Nós fizemos a testagem de pessoas em maio, junho, que foram soropositivas, que testaram positivamente. A gente guarda esse soro, Voltamos esta mesma pessoa 6, 7 meses depois e fizemos um novo teste nessa pessoa. E ela já não tinha mais exatamente o anticorpo. Significa que parte da população, ela, durante um período, ela perde essa capacidade de produzir o anticorpo. É uma doença desconhecida, não se sabe ainda o motivo disso, mas isso nos dá um parâmetro muito importante da questão da vacina. Sim. Por isso que a vacina vem preencher uma lacuna
muito, muito importante, que é exatamente fazer com que a pessoa produza anticorpos, né, durante um determinado período. A vacina de Covid será que nem a vacina da gripe, terá que haver vacinação todos os anos, frequentemente, né? Mas esse estudo foi muito importante para que a gente também pudesse perceber o grau de imunidade que as pessoas na cidade tinham, né? De internações, se a pessoa voltou a ser internada, quer dizer, isso a gente tem feito semanalmente para poder exatamente ter um diagnóstico preciso de como a pandemia se apresenta no momento. Fizemos também agora, no mês de março, né, o estudo em relação às variantes e constatamos na testagem, com 2 testes, que 64,4% das pessoas que tinham Covid na cidade já eram com a variante P1 de Manaus e 7,8% eram com a variante do Reino Unido. A segunda variante, né, essa segunda onda, ela teve uma viremia muito maior, quer dizer, as pessoas ficavam o dobro do tempo internadas, o perfil do paciente mudou do que foi o perfil do paciente na primeira onda, que era o idoso, agora é o jovem adulto entre 20 e 55 anos, né? Quer dizer, então, esses estudos, Mário, são fundamentais para nortear o planejamento, a ação, né, dos nossos profissionais de saúde, né, a prioridade que se tem do monitoramento. Hoje nós monitoramos 2 milhões de pessoas diariamente na cidade, né? Nós fazemos o processo de testagem, todo o sintomático respiratório que vai numa unidade nossa, a gente testa. Se testou positivo, nós vamos na família e testamos a família inteira, né? Quer dizer, esse trabalho o tempo todo, ele é fundamental para dar logística, embasamento no enfrentamento da pandemia. Essa questão dos testes, da avaliação, tiveram os feriados antecipados. Como é que foi a resposta e o índice de aproveitamento dessa ação? Foi muito importante, né? Nós conseguimos, com os feriados prolongados, de alguma maneira, reduzir o grau de transmissibilidade da doença na cidade. Tanto é que nós já estamos vendo o reflexo um pouco disso. Nós hoje estamos com 80% hoje, no final da tarde, da taxa de ocupação dos leitos de UTI, 63% a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria, e há um mês e pouco atrás foi de 93% a taxa de ocupação dos leitos de UTI, né? Então, a redução da circulação das pessoas foi muito importante. Isso a gente tem alertado permanentemente, mesmo com o processo da vacinação, mesmo quem já tomou vacina, é muito importante levar em conta, né, as medidas sanitárias, da não aglomeração, né, do uso correto da máscara, que é isso tudo que faz com que a gente reduza a transmissão da doença na cidade. Hoje, o nível de transmissibilidade está abaixo de 1%, o que é algo muito positivo, significa que uma pessoa transmite a doença para menos de uma pessoa. Também há um mês atrás, esse RT era de 1,5, ou seja, uma pessoa, 10 pessoas transferiam para 15 pessoas a doença, né? Então, é muito importante essas medidas de isolamento, essas medidas de aglomeração. Foi um método encontrado pela ciência, pela vigilância sanitária, pelos epidemiologistas em todo o mundo. Em todo mundo. Não tem uma coisa diferente, né? Todo mundo foi desse jeito, até que surja que possa ter a vacina disponível para todos. Muito bem. Uma questão também, Edson, até uma questão mais global. As UTIs aqui no sistema público de saúde na cidade de São Paulo, quanto eram no início da pandemia e quanto é hoje? Quantos UTIs nós temos? Olha, nós, quando iniciamos a pandemia, a cidade de São Paulo, ao longo de toda a sua história, tinha 575 leitos de UTI, 175 leitos de UTI pediátrica e 200 e poucos leitos 400 leitos de UTI adulto. Durante a pandemia, nós estamos chegando agora, fora esses leitos que a gente separou para fazer o tratamento das outras especialidades, nós já ultrapassamos na cidade de São Paulo 1.400 novos leitos de UTI e cerca de 2.000 leitos de enfermaria, né?
fizemos no início da pandemia, quando a gente olhava para a Europa e para a Ásia e via em 15 dias o número de casos e de óbitos quintuplicar, como foi na Lombardia, na Itália. Um dia sentamos com todos os nossos técnicos e eles disseram, olha, nós não vamos ter leito e capacidade nos nossos 19 hospitais para tratar as comorbidades todas e, ao mesmo tempo, tratar da Covid. Nós precisamos construir, ter leitos de campanha, leitos que tratem das pessoas, que possam acolher as pessoas. E aí, numa noite, junto com o pessoal do Einstein, nós formulamos as duas propostas dos hospitais de campanha. Eu, naquele dia, no dia seguinte, liguei para o prefeito Bruno Covas e disse, olha, nós vai ter uma explosão da Covid, né? Nós precisamos de leito para internar as pessoas, para cuidar das pessoas. Os nossos hospitais não têm estrutura para isso e a gente vai precisar de leitos provisórios para fazer esse acompanhamento. E a ideia é abrir um hospital de campanha no Pacaembu e um no AMB. E ele imediatamente autorizou. Nós, em 7 dias, construímos 2.000 leitos, dos quais 200 deles foram operacionalizados no Pacaembu e cerca de 1.000 leitos foram utilizados no AMB. Depois disso, o que nós fizemos? Nós partimos para uma outra estratégia. Depois que esses hospitais salvaram cerca de 20.000 pessoas aqui na cidade de São Paulo, o Pacaembu recebia as pessoas que saíam da UTI, precisavam ficar 10 dias ainda internados para ir para casa, e o AMB, a cidade de São Paulo, foi uma das primeiras do mundo que mudou o protocolo. A pessoa com sintoma leve, moderado, a OMS indicava que a gente mandasse a pessoa para casa e ela retornava com o sintoma agravado. Nós mudamos isso. Quando a pessoa chegava com sintoma leve e moderado, a gente já colocava no hospital de campanha do AMB para que ela não agravasse, né? E depois começamos a abrir os hospitais definitivos na cidade, que nós estamos chegando a 10 hospitais. A cidade de São Paulo, em menos de um ano, abriu 10 hospitais. A cidade de São Paulo, em toda a sua história, tinha 19 hospitais, hoje tem 29 hospitais. E aí nós substituímos o leito provisório do hospital de campanha por um leito definitivo num hospital que vai ficar para a cidade, né? Inclusive, alguns desses hospitais definitivos, nós já estamos preparando para as comorbidades do pós-pandemia, o que é algo também muito importante. Bem, isso explica também, eu estou fazendo essa pergunta, secretário, inclusive porque um amigo questionou. Isso não, quer dizer, por que o hospital de campanha, então, foi desativado? Se isso tinha alguma coisa a ver com a empresa que administrava aquele hospital, porque ela ficou envolvida em problemas lá no Rio de Janeiro, ou por que agora, agravada a crise, nós não temos mais hospital de campanha funcionando? Não, exatamente por causa disso, porque agora nós temos hospitais definitivos. O hospital, por exemplo, que nós acabamos de inaugurar na Uninove, é um hospital de campanha. É um hospital de campanha, porque nós temos lá 200 leitos, 185 leitos de enfermaria, né, e temos 25 leitos de UTI. Acabamos de abrir o hospital Cantareira, o hospital agora de Cantareira inteiro da prefeitura, é um hospital de campanha. Só que depois que passar a pandemia, ele é uma estrutura definitiva cujo todo investimento vai ficar implantado no sistema de saúde. No hospital de campanha, ele era uma estrutura provisória. Ele foi uma estrutura para um período, para que a gente não tivesse, Mário, as cenas que nós tivemos na Itália, que as pessoas estavam em macas, em tendas no meio de praças públicas, né? Então, nós precisávamos ter uma estrutura, porque dos 19 hospitais que a gente tinha no início da pandemia, metade dele, o que a gente fez? Metade dele, a gente transformou 100% em Covid. Uma outra parte ficou tratando as outras doenças. E alguns deles ficou metade Covid, metade não Covid, né? Trocamos todos os tomógrafos da cidade, que não podem ficar, a não ser num container. Num hospital de campanha, num container. Num hospital, ele fica definitivo, né? Então, ampliamos a estrutura trocamos quase todas as macas, né, de UTIs na cidade,
né, todos os equipamentos, contratamos no período da pandemia já quase 19 mil profissionais de saúde. A cidade tinha 80 mil profissionais de saúde, hoje tem 115 mil, né? Quer dizer, então, a pandemia nos colocou esse desafio muito importante. A pandemia em São Paulo, no ano passado, em maio, em abril, maio, junho, nós fomos o epicentro da pandemia. 55%, 60% dos casos e dos óbitos do Brasil era a cidade de São Paulo. Se você pegar os números hoje, Walter, São Paulo é 8% dos casos do Brasil e 7,5% dos óbitos do Brasil. Então, isso dá um parâmetro do resultado que foi feito aqui na cidade de São Paulo. E não é só pela saúde. Aqui houve o envolvimento de todo o governo. O prefeito Bruno Covas conseguiu exatamente fazer o enfrentamento da pandemia com todo o seu governo, né? Teve todo esse plano emergencial de saúde, teve o plano de contingência para a questão dos sepultamentos, para que as pessoas pudessem ter um sepultamento digno, teve o Cidade Solidária, né? Milhões de cestas básicas distribuídas em toda a cidade, porque a gente tinha um problema grave, a gente pedia para aquele pai de família não sair para trabalhar, mas ele saía de manhã para comprar comida e dar comida à noite para sua família, né? Então tinha que ter algum reforço que pudesse ser feito do ponto de vista social para essas pessoas, né? Então, aqui na cidade, acho que o resultado que nós tivemos foi muito isso. Para você ter uma ideia, Mário, alguns epidemiologistas fizeram o cálculo, olhando o que aconteceu na Europa e na Ásia no início da pandemia, que São Paulo teria, em um ano, 150 mil mortos. A cidade de São Paulo, 150 mil mortos. Foi graças a essa ação de governo e graças à ação do SUS. O SUS salvou o Brasil, o SUS salvou a cidade de São Paulo. Foi esse sistema de saúde, né, universal, onde você tem uma portinha de saúde, por mais simples que seja, que a pessoa pode entrar, pode bater, é acolhida, né, pelos nossos profissionais de saúde incansáveis, não pararam um dia de trabalhar durante 14 meses. Né? Foi esse sistema de saúde que salvou a todos nós, que salvou o país, que senão a gente já não teríamos 400 mil mortos, teríamos muito mais. Olha, aproveitando essa situação, né, esse tema, eu queria saber, tá nacional, a questão dos kits de intubação, secretário. Como é que está isso aqui na cidade de São Paulo? Está paramentado os hospitais? Não está? É um problema nacional, né? Não, o ano passado nós fizemos uma ata de compra, de aquisição de kit de intubação. Esse fornecedor nos fornece semanalmente os kits de intubação. Nós temos previsão para todo aquele conjunto que fazem parte do kit. Todos os nossos hospitais, UPAs, estão abastecidos, né? Não tivemos nenhum problema grave. Tivemos ontem um problema no Hospital Brasilândia, mas foi um vídeo irresponsável de um médico, né, que passou a ideia de que o hospital não tinha kit de intubação, o que passa uma insegurança, né, para os familiares, para os profissionais. Nós temos kits de intubação no Hospital Brasilândia, que, aliás, um hospital que tem 420 pessoas internadas, os profissionais trabalhando incansavelmente, mas um irresponsável fez um vídeo que foi aí para a imprensa, né? Então, nós estamos abastecidos, felizmente, né, com os kits de intubação aqui na cidade de São Paulo. É óbvio, com toda essa demanda, é diferente do momento normal das coisas, né? Mas a gente, entre uma semana e 15 dias, alguns dos remédios que estão no kit, a gente tem 6, 7 meses abastecido, outros têm menos tempo, mas não falta kit de intubação aqui na cidade, felizmente. Mário? Essa coisa da Brasilândia deu uma repercussão muito grande e tal. Afinal, quem é esse médico? O que está por trás disso? Nós fizemos uma comissão de averiguação, que, aliás, já foi hoje no hospital. A comissão verificou... Ele é médico do próprio hospital? Médico do hospital. Nós estamos apurando isso. Hoje, uma comissão foi lá fazer uma averiguação, um médico, um enfermeiro e um farmacêutico, constatou a existência
dos remédios todos, do kit de intubação, de todos os protocolos. O que acontece é que, às vezes, uma pessoa, quando é extubada, ela é atada à cama, porque, às vezes, o médico não está do lado quando ele acorda, e aí, para ele não se debater, ele está atado. Mas, imediatamente, é diferente de você não ter um medicamento para a pessoa acordar. Isso nós temos, né? Mas é isso, né? Teve muito oportunista durante essa pandemia, né? Teve todo tipo de aproveitador, né? Que para poder aparecer às vezes, né? Faz o que faz. E é um drama, porque isso passa insegurança para o profissional que lá trabalha, passa insegurança para as famílias que têm pessoas lá internadas, né? É criminoso, isso é criminoso. Né? Então, mas felizmente tudo sob controle, é um hospital novo, funcionando perfeitamente, e a nossa comissão de averiguação já fez o mais importante, que foi averiguar que está tudo dentro dos parâmetros e dos protocolos estabelecidos, os nossos kits, né? Agora precisamos apurar quem fez esse tipo de atitude, que aí é um irresponsável, não merece estar no serviço público. Secretário, essa questão da vacinação, agora passar por esse ponto, né? Quanto à população da capital paulista, que já recebeu a primeira dose da vacina, né? O que está acontecendo? Por que muitos deixam de procurar os postos para vacinar a segunda dose? Isso acarreta num problema, né? A própria vacina, né? Nós já vacinamos na cidade, nós já administramos já 3.200.000 doses de vacina. Cerca de 134 mil pessoas não procuraram para tomar a segunda dose. Isso é menos de 3%. Quem são essas pessoas? São idosos que ficaram doentes, moram sozinhos, se esqueceram, alguns foram a óbito, e que nós fizemos um trabalho de busca ativa para localizá-los, né, trazê-los para as unidades ou, eventualmente, ir até eles, na casa deles, vaciná-los. Desses 134 mil, Walter, nós já localizamos 65 mil, aproximadamente 66 mil, que já foi administrada a segunda dose. Então, nós estamos num trabalho aí muito grande, fazendo campanha em rádio, alertando as pessoas para a necessidade das pessoas procurarem, não esquecerem, né, de procurar para se vacinar a segunda dose, né, que é muito importante. Hoje nós estamos recebendo a AstraZeneca, Oxford, para vacinação. Amanhã a gente começa a vacinar as pessoas com mais de 63 anos, vacinamos os professores com mais de 47, as forças de segurança, PM, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, moradores de rua na cidade de São Paulo, os profissionais de saúde estão na linha de frente, os profissionais autônomos no PMI com mais de 47 anos, mas agora, no comecinho de maio, a gente vai dar uma avançada grande nesses profissionais de saúde autônomos que têm seus consultórios, dentistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas. Nós vamos avançar. Aí, dia 6 de maio, iniciamos a vacinação de pessoas com 60, 61 e 62 anos. Dia 10 de maio, pessoas com comorbidades, e o Estado está definindo quem serão essas pessoas. E depois, então, algumas outras categorias que serão aqui vacinadas, né? A vacinação ainda está lenta em função da escassez da vacina. A capacidade de vacinação que a cidade tem é muito grande. O ano passado, no H1N1, nós vacinamos 5 milhões de pessoas em 20 dias. Aliás, estamos fazendo a vacinação do influenza. Em todas as escolas, separamos a vacinação da gripe na vacinação nas escolas, e a vacinação de Covid nos mega drive-thrus e nas unidades básicas de saúde. Dia 11, vamos vacinar as pessoas que dirigem trens e metrôs aqui na cidade, e dia 19 de maio iniciamos a vacinação de cobradores de ônibus e de motoristas de ônibus da capital. Muito bem, eu inclusive queria falar sobre isso. A gente soube de que houve um atraso dos insumos para fazer a produção da vacina aqui no Butantã e que isso provavelmente acarretaria algum problema de atraso e tal.
Então, a minha pergunta é isso, em relação às novas doses, né? E se isso ainda está no programado. E também uma outra questão, que é a seguinte, até agora, ou até recentemente, o que se fez foi a vacinação por faixa etária, que veio descendo dos mais velhos e até agora chegando a 63 anos a partir de amanhã. Mas entraram algumas outras categorias, como o secretário já mencionou, e que vão ser vacionados ao longo de maio. Quer dizer, o critério da idade ele vai sendo deixado de lado e vai sendo substituído por atividades profissionais, ou como é que isso vai funcionar do ponto de vista de você ter o controle de quem já foi vacinado, quem não foi, enfim, qual é o segmento dessa coisa de vacina? Olha, o critério da idade sempre é muito justo. Até 60 anos, que são os idosos, as pessoas que mais foram atingidas pela pandemia, então nós viemos vacinando por faixas etárias, né? Agora, profissionais de saúde autônomos, a mesma coisa, a gente começou e estamos reduzindo as faixas etárias dessas pessoas, né? As pessoas com comorbidades, o Ministério, o PNI, estabelece várias doenças como comorbidades. O ideal seria que a gente pudesse também fazer um corte por idade, né? Então, todas as comorbidades vacinadas ao mesmo tempo a partir de 59 anos. 59, depois 58, depois 57, depois 56, e assim, de uma maneira, você ia vacinando todas as pessoas com comorbidades, né? Aqui, a princípio, o Estado tem uma determinação, está discutindo ainda isso, que é a gente iniciar com síndrome de Down, deficientes renais. Síndrome de Down na capital são 1.000 pessoas. Deficientes renais que fazem hemodiálise e transplantados, né? Então, o PNI, Mário, o PNI, o Plano Nacional de Imunização, é o que precisa ser seguido, né? Porque a vacinação ela é universal, ela tem que ser equânime, né? E sempre compatibilizar o critério principal, que é o de idade, com algum outro critério. E isso é sempre o ideal, porque aí você, eventualmente, não coloca na frente categoria A, B ou C, ou quem tem maior capacidade de fazer pressão, porque, normalmente, a grande maioria da população não tem capacidade de fazer pressão, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. O mais importante é que a gente tenha mais vacinas disponíveis. Acho que essa é a grande questão. Nós, no dia 3 agora, vamos receber a Pfizer. A cidade de São Paulo está com toda a infraestrutura, inclusive acabamos de mudar a refrigeração de um dos nossos depósitos. Nós podemos armazenar 4 milhões de doses da Pfizer, né? Já treinamos os nossos profissionais, então a gente, dia 3, também recebe aí, além de Coronavac e a AstraZeneca, vamos receber a Pfizer. Eu ia fazer uma pergunta exatamente disso. Também teve um pedido formal para 5 milhões da Janssen, não foi, secretário? Ou eu estou equivocado? Não, nós iniciamos, com a autorização que o Supremo Tribunal Federal fez, a votação da legislação pelo Senado, depois a Câmara Municipal autorizou o prefeito Bruno Covas a comprar vacinas, o prefeito nos autorizou a iniciar negociações com os laboratórios. Nós estamos fazendo negociações com alguns deles. A Johnson & Johnson, que tem a vacina Janssen, nós fizemos um pedido formal de intenção de compra de 5 milhões de doses. O que todos os laboratórios, Walter, estão nos colocando é que primeiro eles vão comercializar e fornecer, sempre assim, para os planos nacionais de imunização, para o Ministério da Saúde. Depois que eles fizerem isso, então, eles iniciam um processo de negociação de venda com estados e municípios. O que nós estamos fazendo, por enquanto, é percorrer esse caminho de fazer a manifestação de intenção de compra, trocar a documentação, deixar tudo preparado para, na hora que for autorizado, a gente já tenha a documentação para poder adquirir. O prefeito já reservou recurso para a compra de vacina, então é mesmo uma questão de tempo. Mário. Secretário, o senhor já falou que haviam 19 hospitais, se não me engano o número é esse, 19 hospitais, e hoje são 29 hospitais, não é isso? No começo da pandemia para cá.
alguns hospitais eles estão sendo tratados muito especificamente por conta da Covid, né? Hospital de catástrofe, que deram o nome, parece um hospital de catástrofe, me parece que com esse objetivo. Ou, enfim, alguns hospitais que estão direcionados apenas e somente concentrados no atendimento da Covid. Como é que isso vai se dar depois? A ideia é você ter hospitais amplos, ou ter hospitais por atividade, ou hospitais específicos para este ou aquele tratamento. O que se pretende fazer a partir daí? Olha, Mário, é o seguinte, primeiro, os 2 hospitais chamados de catástrofe, eles são realmente 2 hospitais de catástrofe. Eles foram construídos com essa finalidade. Um é próximo ao aeroporto de Congonhas, o que significa que é um hospital que pode receber 300 pessoas num dia para poder todas elas serem tratadas. Então, lá nós pegamos esse hospital, conseguimos separar 2 andares deles para alguns tratamentos, e o resto do hospital virou Covid, né? Porque nós temos toda a infraestrutura de oxigênio, essa coisa toda. O outro hospital é o de Itaquera, próximo ao aeroporto de Cumbica, né? Os 10 hospitais que nós abrimos, alguns deles serão hospitais gerais, como são outros hospitais, né? Hoje que nós temos, que tratam todas as comorbidades, as especialidades, mas nós pretendemos, em alguns deles, ter uma referência em função das comorbidades do pós-Covid. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Hospital da Bela Vista, embora seja um hospital que vai atender toda a população, mas ele vai atender prioritariamente moradores de rua do centro da cidade, que hoje não tem um local de atendimento. O Hospital de Santo Amaro será um hospital que vai atender várias especialidades, mas terá um foco nas doenças da população preta e parda, né, que foi também uma população muito atingida pela pandemia, né? Então, a gente vai paulatinamente, alguns dos nossos hospitais, o Hospital de Guarapiranga, que nós abrimos, deve ser um hospital para crônicos, para doenças crônicas prolongadas, né? Que necessitam de internações grandes, prolongadas, né? Então, a gente deve, sim, fazer, em alguns desses hospitais, referências específicas de tratamento, mas a grande maioria deles, obviamente, vão tratar a maior parte das especialidades que normalmente um hospital geral trata. Secretário, a gente estava comentando um pouquinho sobre aquelas pessoas que já têm as doenças aí para fazer operação, que são as operações eletivas, né, os atendimentos que ficaram prejudicados com relação ao atendimento da Covid. Só pode comentar quais as providências que a Secretaria está tomando agora para que a vida desse cidadão volte aí a uma constância no tratamento dele? Olha, Walter, o que a gente faz, né? Normalmente, quando a pandemia cresce, as pessoas não vão nas unidades de saúde e deixam de procurar o sistema de saúde para tratar dos seus problemas do dia a dia. Quando a pandemia começa a decrescer, é incrível. Os números de hoje da Covid decrescem e os números das doenças normais crescem, né? Então, nós retomamos, a partir dessa segunda-feira, as chamadas consultas, os exames e as cirurgias eletivas, né? Nos nossos 16 HDs e em alguns dos nossos hospitais. Porque a gente não pode deixar acumular por muito tempo, embora algumas coisas não pararam, doença renal não parou, tratamento oncológico não parou, maternidade não parou, né? Algumas coisas não pararam, mas outras reduziram naturalmente, né? Então, a gente agora, a partir dessa segunda-feira, nós retomamos as eletivas na cidade para que a gente exatamente não deixe esse número de pessoas se acumular muito em todo o sistema nosso. Então, isso foi retomado segunda-feira agora. Mário, a gente já está indo para o finalzinho da entrevista. Isso. Mas vamos lá. Seria importante, secretário, que a gente tivesse uma notícia aí do como é que essa coisa vai evoluir, quais são as ações que se pretendem fazer, como é que essa coisa, o que se
se projeta para os próximos tempos? Olha, nós temos, a pandemia é uma doença muito desconhecida ainda, né? Geralmente, os nossos técnicos, nós estamos aprofundando todos os estudos, vamos olhando para aqueles países onde a pandemia chegou primeiro, para ver o que acontece, né? Ela chegou primeiro nos países asiáticos, depois foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos, depois veio para a América Latina, né? Agora está em parte ali da Ásia, né? Índia, enfim. E a gente vai um pouco olhando para ver como é que ela se desenvolve. Quer dizer, nós já sabíamos, embora tenha decrescido muitos números em novembro, mas nós sabíamos que a gente ia ter uma segunda onda, né? Nós não tínhamos ideia de que nós teríamos uma segunda onda no Brasil com variantes tão graves, que é a variante de Manaus, sobretudo a variante de Manaus, né? Com transmissibilidade, com viramia, com problemas muito maiores. E sempre quando surge uma variante, ela vem com mais grave, né? Todos os países, de alguma maneira, estão enfrentando uma terceira onda, né? A Europa enfrentou, né, uma terceira onda, tanto é que você vê lá, abre, fecha o tempo inteiro, a não ser aqueles países que avançaram em termos de vacinação. Os Estados Unidos, que fez uma vacinação em massa, mas você tem ainda 500, 600 pessoas, 700 pessoas morrendo por dia nos Estados Unidos, né? Então, nós temos que estar preparados para a eventualidade de uma terceira onda aí no segundo semestre, né? Temos que estar preparados. Por isso que nós estamos preparando o sistema nosso, temos que avançar na vacinação, né? Como o Brasil teve muitos casos, né? O que pode acontecer é isso, né? Essa quantidade gigantesca, essa avalanche de casos, são eles que produzem as novas variantes, a mutação genética do vírus, né? Então, nós temos que estar preparado, Mário. A gente tem que estar preparado até que todo mundo esteja vacinado para poder enfrentar momentos sempre aí recorrentes de dificuldade. Puxa, lamento saber e fico surpreso de que se espera uma terceira onda, né? Eu desejo, como eu diria aqui, 100% das pessoas, de que a vacina fosse capaz de abafar isso, de acabar. Mas, enfim, diante das revelações de comparação de soro feita de alguém que já teve teve no passado e mais recentemente verificando que ele não tinha mais a sua imunidade, né? E agora a questão da segunda onda, suas variantes e tal, fico mais preocupado. Ou seja, isso só mostra que as medidas de prevenção daquelas coisas, todos aqueles protocolos para evitar a propagação do vírus, ele continua, mesmo com a vacina, sendo absolutamente fundamental, né, secretário? Absolutamente fundamental, mesmo para as pessoas que tomam vacina. Mesmo para as pessoas que tomam vacina. Todo cuidado é pouco, é uma pandemia, é uma doença grave, né? Grave, atinge aí, né, de forma... É uma doença sistêmica, não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, né? As pessoas que têm comorbidades sofrem muito mais, né? Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouco. O apelo para que os jovens não se aglomerem, não façam festas, né? Se contamina, vai para casa, contamina a família, e depois quem vai a óbito é a família, é o pai, é a mãe, é o avô, né? Apesar que agora também muita gente jovem falecendo, né? Mas é isso, todo cuidado é pouco, é inadmissível que pessoas, depois de mais de um ano, né, com 400 mil mortos no país, pessoas participem de festas, e gente informada, né, não é só gente informada, participem de festas sem máscara, aglomeradas, né, realmente é inacreditável. Muito bem. Secretário, eu acho que nós já estamos chegando nas considerações finais, tá certo, Walter? Sim, então, sim.
O senhor tem aí, se algo ficou de fora dos nossos questionamentos, etc., que o senhor queira falar, a palavra está aberta. Bom, primeiro, fazer um agradecimento à possibilidade de participar de uma iniciativa como essa, né? Rever dois grandes amigos, né? O Mário, que eu conheço há muito tempo, a gente se conhece quando a gente já era de menor ainda, né? Então... e o Walter, né? Acho que a iniciativa, né? O Brasil em Questão está se consolidando com uma iniciativa bastante importante de um espaço de debate, né? Para nós, esse desafio de enfrentar a pandemia numa das maiores cidades do mundo é realmente algo muito grande. Volto a dizer, quer dizer, foi o SUS, foi o prefeito saiu ontem do hospital e hoje fez uma reunião com todo o seu secretariado discutindo o primeiro item da pauta, pandemia, né? Então, quer dizer, é isso, quer dizer, a confiança de que a gente tem à frente da cidade, né, um jovem que está se dedicando integralmente a esse enfrentamento, né? E que a gente precisa unir todos os brasileiros até que a gente possa superar essa doença, vacinar a todos, garantir a vida, né? Na realidade, enfrentar e vencer a pandemia é garantir a vida, né? Então, queria agradecer, me colocar à disposição e dizer que para mim foi realmente uma honra ter participado desse encontro com vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença, ter aceitado o nosso convite para participar. Nós estamos à disposição, por caso a secretaria ou o secretário deseje passar alguma informação para as pessoas, nós estamos abertos a reproduzir isso quando quiser. E abertos também a recebê-lo também da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma... com essa mesma dedicação que tivemos e que estamos tendo nas entrevistas. Eu diria que a gente se conhece desde a época que o Brasil não tinha mar. Você tem uma ideia quanto tempo Walter? É por aí. Então, tá bom. Edson, muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. E até, eu acho que o próximo bloco, não é, Walter? Vamos para o próximo bloco. Queria agradecer, secretário, né, Mário, a luta que ele está tendo pelo cidadão da cidade de São Paulo, que é insana. Todo dia eu vejo ele levantar de manhã, cedo já fazendo entrevista e tal, e trabalhando pelo cidadão, que é difícil nesse momento. Obrigado, viu, Edson? E para o Bruno Covas, né? Obrigado, Walter. A gente vai para um rápido intervalo aqui, já voltamos aí com o segundo bloco. Um abraço. Olá, eu sou Sérgio Jafé, sou coautor da obra intitulada Ser Síndico Não É Padecer no Condomínio. Destina-se basicamente ao esclarecimento e informação de dúvidas acerca da vida em condomínio, para aqueles que residem ou trabalham no condomínio. Sérgio Braga. Olá, Walter. Olá, tudo bem, Mário? Como é que estão? Excelente entrevista, esclarecedora para todo cidadão de São Paulo, né? A gente fica até acompanhando como se fosse uma aula, né? Imaginar que o município e o estado de São Paulo têm toda essa importância com relação ao atendimento de saúde, não só dos paulistanos, dos paulistas, mas dos brasileiros em geral que vêm procurar o atendimento médico aqui, não, Mário? Sem dúvida. Não, e o Edson, é engraçado isso. O Edson, a formação dele não é na área da medicina. Assim como o Serra, quando foi ministro da medicina, da saúde, também não era alguém da área da medicina. Mas ambos tiveram muito sucesso, apesar de não ser um especialista da área, ou estão tendo, no caso do Edson, muito sucesso na ação que vem desenvolvendo. Isso mostra o seguinte, que para você estar à frente de um projeto, é importante você ter, acima de tudo, bom senso e sensibilidade política. O que você precisa ter é cercar de técnicos eficientes. Esses sim, os técnicos vão te dar as informações possíveis para você ter, com a sua sensibilidade, a oportunidade de tomar a decisão política mais adequada. Bom, o fato é que a gente está se aproximando praticamente de 400 mil mortes
no país. Infelizmente, esses números assustadores por trás de cada uma dessas mortes, uma família inteira, né? Infelizmente, a gente não tem condições, né? Aí a gente está acompanhando que esse número pode crescer ainda mais. E o enfrentamento do governo do Estado de São Paulo, principalmente com relação à própria Anvisa. Vai dar o parecer favorável. Então, ao ficar parado esperando a Anvisa tomar a decisão, é melhor você já ir adiantando, porque você não perde tempo. Eu não creio que o Instituto Butantan vá tomar uma iniciativa contrária a uma determinação da Anvisa. Eu quero dizer o seguinte: não vá colocar isso à disposição da população, independentemente da opinião da Anvisa. Não, vai seguir o protocolo. Só que não vai ficar parado esperando que a Anvisa tome a decisão e depois que ela tomar não tem um produto pronto porque ainda tem que produzir. Então, eu acho que é um pouco por aí. E entendo que, pelo tempo que demorou, algumas decisões, que são decisões importantes do ponto de vista de saúde pública, mas são demoradas para ser tomadas. E a produção dos insumos, enfim, da solução, do soro, ela demora. Então, eu acho que é um pouco por aí. Na verdade, se faz alguma... Eu não sei se isso já não é feito em outros casos também, mas nesse caso especial, com essa pandemia, com essa gravidade, eu acho que a ação do Butantan é uma ação correta, não de desacato ou de insubordinação, mas muito mais de prevenção para que amanhã ela possa rapidamente ter a disponibilidade do seu produto. Não perder tempo, né, Walter? Agora, nós temos aí as notícias, sem dúvida nenhuma, política relacionada à economia, e economia, sem dúvida nenhuma, é a grande preocupação do país nesse momento, com essa pandemia toda que paralisou todas as atividades. A partir desse sábado, né, portanto, dia 1º, depois do feriado, até o dia 9, o Estado de São Paulo vai entrar numa nova fase, né, de prorrogação daquela fase de transição do Plano de São Paulo, né? O horário do comércio vai ser flexibilizado, vai funcionar das 6 às 20. Será que isso é hora? Será que a gente já pode flexibilizar isso daí na tentativa de não fazer com que a economia, de alguma forma, sofra tanto quanto a gente vem acompanhando nesse último ano? Mário e, logicamente, Walter? O Mário administrou a cidade, é a melhor pessoa para responder. Eu não administrei, eu fui vereador. Agora, olha... Fiscalizou. Fiscalizou. Mais fiscalizei do que administrei. Sei lá. Walter, começa você e eu vou raciocinar melhor. Eu acho que, usando o que o Mário e o que o secretário Edson falou, a Covid, infelizmente, veio para ficar todo ano. A gente vai ter que tomar vacina, fazer protocolos. Então, a gente vai ter que acostumar com esse fluxo de flexibilização e a gente se acostumar a esses novos hábitos, né, Sérgio, né, Mário? Porque não adianta, a gente vai ter que continuar usando a máscara e na esteira disso a economia precisa andar, né? A gente tem que aprender a conviver com tudo isso vacinando, né? Eu tenho essa impressão, é que nem uma guerra. Outro dia eu estava falando com o Mário que a gente está numa guerra e soldado na guerra tem que enfrentar, né? Então a gente está aí não abusando, não fazendo festa, não questionando, mas tomando os cuidados que a gente tem que tomar. Esse seria o ideal, né, Mário? Não fazer festa, mas infelizmente é o que a gente vê aí, contrariando todas as orientações, né? E os jovens aí, ao que tudo indica, parece que não estão no outro mundo. É a fase normal dessa vida, né? Não dá para entender. Mas cansa, né? Ficar muito tempo em casa, as pessoas começam a perder um pouco a paciência, o convívio social, o convívio com outras pessoas, e ficam ávidos para isso, né? Então, a gente entende um outro lado. Agora, me preocupa, sabe, Sérgio, essa coisa, porque é uma briga desde o começo das fases de restrições, desse convívio todos, né, de não ter reuniões. Sempre houve o conflito entre o que as autoridades de saúde pública pregavam e versus a economia. Essa foi a grande disputa
política e de posicionamento do governo Bolsonaro versus, eu diria que, se não 100% dos governadores, a maioria deles e dos prefeitos, enfim, de outras pessoas, mas o presidente Bolsonaro pegou uma legião de pessoas defendendo a mesma posição, ou seja, vamos tratar da economia, porque isso é uma pandemia que acontece de tempos em tempos, as pessoas, infelizmente, vão morrer, mas, enfim, isso vai acontecer independentemente de estar o comércio fechado ou não, enfim, é uma forma de posicionamento. Como é que se posicionou aqui o governo? Não, nós vamos seguir os protocolos e a orientação das autoridades sanitárias mundiais. Não é a autoridade de São Paulo, a autoridade do mundo, né? Enfim, e seguiram. Conforme vai passando o tempo, a pressão por setores para que as atividades voltem à sua condição normal, anterior, é muito grande, especialmente aquelas que, com o tempo passando, vão perdendo a possibilidade de se manter, né? Um comércio, um pequeno comércio, uma pequena atividade. Então, pressiona o governo naturalmente para que as coisas voltem. E o governo, não é só atividade econômica, mesmo as escolas, enfim. E o governo, então, tende a ter a sensibilidade também de a gente tem que ter limite, não dá para ser a vida inteira assim. A gente vai ter que começar a abrir. Bom, já vacinamos um determinado número, esse número já é suficiente. Não, abre, mas abre com cuidado para que siga. Não é fácil. Eu confesso para você que quando fala, não, vamos continuar essa fase de... Como é que é? De transição, não, como é que é? De transição. Mas, ao mesmo tempo, flexibiliza o horário do comércio. Na verdade, você não está mantendo a fase de transição, você está abrindo, mas sem dizer que está abrindo. Mas, no fundo, você está um pouco relaxando naquelas medidas tão restritivas, atendendo um pouco a demanda da área econômica. Olha, só uma solução possível, alternativa a isso, Sérgio, era de que o governo federal, o governo do estado, as prefeituras, estivesse fazendo um auxílio para as pessoas com maior intensidade, não propriamente como foi feito. Primeiro que o auxílio agora do governo federal é um auxílio muito pequeno, mal dá para comprar uma cesta, não dá para comprar uma cesta básica, mal dá para comprar um mínimo para sustentar durante um mês de comida, quanto mais o resto. Mas deveria ter algumas atividades econômicas, um reforço de dinheiro, seja na diminuição de impostos, seja no simplesmente financiar essas pessoas, ou dar uma carência, não paga o imposto durante X tempo, enfim, ter medidas efetivas de transferência de renda para os setores econômicos para que eles pudessem ficar sem trabalhar e no isolamento social. Sem dúvida, há muitos assuntos ainda a serem debatidos com relação a essa questão da Covid, inclusive transporte público, que talvez seja o calcanhar de Aquiles no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas o tempo não vai permitir, né, Walter? A gente está chegando no finalzinho, né? A entrevista mesmo foi com o secretário Edson Aparecido e a participação de vocês, né? Realmente o assunto mais importante. A gente precisa um dia fazer um programa de conversas a hora inteira, porque a ideia, para o telespectador saber, ou para os nossos ouvintes saber, era que é meia hora para o entrevistado e meia hora para nesse bate-papo. Mas as entrevistas têm sido tão ricas que muitas vezes elas ultrapassam o tempo. E o Sérgio, coitado, que quer ali, está cheio de perguntas para fazer, eu também me alongo nas respostas. Então... E aí eu sou obrigado a fazer o quê? Eu sou obrigado a soltar Cadê? Aí. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Então, Sininho, a boa vontade e dizer que eu estou honrado em fazer o programa com vocês e agradecer quem esteve nos assistindo até agora, viu? Então, eu vou ter que encerrar o programa e pedir que a gente venha assistir na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira, ao vivo aqui pelas redes sociais. Abraço, Mário. Abraço, Sérgio. Grande abraço.
As aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança. Para os alunos, comparecer não é obrigatório. Quem prefere pode continuar estudando em casa pelo centro de mídias, mas quem quer ou precisa, pode vir. Tem também a merenda, preparada com todo o carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou merenda no estado de São Paulo para ajudar os que mais precisam. Esperamos vocês! Governo de São Paulo. Estado de respeito.